Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje é dia de falar sobre filme. Sim, vou falar sobre filme de joguinho. E é isso. É a segunda vez que eu tô gravando esse episódio, quero deixar isso adiantado, porque a primeira, na metade, o episódio se perdeu. Perdeu. Mas bem, gente, vocês já viram na thumbnail qual que é o episódio, então eu não vou ficar me excedendo, não vou ficar enrolando. Vamos falar sobre o filme de Street Fighter de 1994. Vamos! Yeah! Então senta a bunda aí, vamos conversar um pouco sobre esse filme que tem algumas curiosidades, né? E assim, eu queria falar mal, eu queria criticar, queria xingar inclusive a pessoa para quem eu prometi falar sobre esse filme. Meu grande amigo Luca, que me fez prometer que eu assistia essa bosta. Mas eu não vou xingar tanto o filme, infelizmente. Ou felizmente, depende muito aí da sua visão. Tá, mas vamos lá, vamos falar um pouco desse filme. Começando, obviamente, com o contexto. Eu acho que eu não tenho que explicar pra ninguém o que é Street Fighter, no fim das contas. Eu acho que todo mundo que está ouvindo esse episódio conhece, já ouviu falar, já assistiu. Se não teve contato com esse filme, teve contato com alguma das animações ou com um dos jogos. Né? Meu sobrinho mesmo, de 8 anos, hoje, na data que eu estou, um dia antes da data que eu estou gravando esse podcast, ele veio falar pra mim, tio, estou jogando Street Fighter 4, estou jogando com o Ryu, que ele tava jogando no celular. Então assim, cara, até meu sobrinho de 8 anos, ele, de 9 anos, ele já ouviu falar de Street Fighter. Então você, velho barbado que está ouvindo isso, ou senhorita de acima dos 20 anos, já ouviu falar de Street Fighter, obviamente. Mas se não ouviu, Street Fighter é um grande jogo de luta que já possui aí 6 jogos até o presente momento. Isso da série principal, se a gente for colocar assim, fora a série Alpha e por aí vai, spin-offs e afins. E assim, gente, o filme, ele foi feito em 1994, como eu disse. Ele tem como protagonista o grande ator de filmes de ação Jean-Claude Van Damme, que está fazendo o Tenente Gaio. E nós temos outras pessoas famosas, né? Mais duas aí que eu conheço. É óbvio que muitos outros atores que estão nesse filme podem ser famosos ou ter sido naquela época, mas de todos, assim, 3 nomes são muito conhecidos pra mim. 2 fora o Van Damme, né? Fora o Van Damme, nós tínhamos o grande Raul Julia, que fez o Gomes na família Addams, fazendo o Bison aqui. E nós tínhamos a cantora Kylie Minogue. Se você tem até aí seus 25 anos, provavelmente você deve saber quem é Kylie Minogue, porque ela brilhou muito ali no começo dos anos 2000. Ela já era conhecida antes, e nos anos 2000 saíram alguns hits dela pra galera da minha geração. E assim, gente, a gente já começa com o ponto que é: esse trampo foi o último trampo do Raul Julia. Se você não saber disso, saiba agora. Posso estar equivocado, mas se não me falha a memória, foi o último trampo do Raul Julia. Na época que ele fez, ele tava, se não me falha a memória, era com câncer. E ele já tava, tipo assim, bem debilitado. Mas mesmo assim ele topou fazer esse filme porque os filhos gostavam do jogo e ele queria entregar um negócio muito legal. Tanto que o melhor personagem desse filme é ele. Tá, não tem discussão. Não tem você que está ouvindo esse episódio olhar pra minha cara e falar, pô, Paulo, não era. Era, o melhor personagem era o Raul Julia. E não tem conversa, entende? E a gente tem o Van Damme, que também rezam algumas lendas desse período, que nessa época o Van Damme estava com o nariz bastante anti-lendo pro Erd, o narizinho dele estava bem trabalhando bastante, e ele estava bem trincado durante esse filme. Eu não estou falando de músculo, se você entendeu, beleza, se você não entendeu, não vai entender. Ou volta alguns segundos atrás e ouça a parte do anti-lendo pro Erd, que talvez você entenda um pouco melhor. E assim, foi um filme que ele teve, né? Algumas histórias que eu vi foi que, tipo assim, ele tem umas filmagens pouco complicadas devido a essa questão do Van Damme. Mas assim, o Van Damme como Gaio, gente, é um ponto que a gente tem que começar. Ele não necessariamente se sustenta, tá? É uma atuação legal, uma atuação bacana, mas assim, ela não se sustenta. É o Van Damme de boa parte dos filmes dele de ação. O que já entra no primeiro tópico. Pra mim, isso aqui não deveria ser um filme de Street Fighter, e sim um filme do Van Damme. Ninguém me tira da cabeça essa ideia de que provavelmente isso aqui era um filme do Van Damme. Alguém olhou e falou, pô, a gente tem licença de Street Fighter, vamos meter como Street Fighter e mudar as coisas. Porque assim, ele é um filme que claramente o roteirista ele não soube onde encaixar as coisas. Por quê? Fora o Van Damme, nós temos, né, fora o Gaio, o Bison e a Kami, que aí é os atores que eu falei, né, que é o Van Damme, o Raul Julia e a Kylie Minogue, a gente tem, fora os 3, nós temos no filme Ryu, Ken, Sagat, Vega, Blanca, Balrog, El Honda,
She-Hulk, DJ, Zangief, Chun-Li. Deixa eu tentar ver se eu lembro se não estou esquecendo de alguém. Ryu, que eu acho que já falei. Blanca, Dhalsim. Então assim, a gente tem bastante personagem dos jogos, acho que boa parte dos que já tinham aparecido, num filme que tem 1h40. E assim, ele é um filme que ele já começa no meio da história, claramente. Porque ele já começa mostrando que a Shadaloo invadiu um país, né, sequestrou, né, fez as pessoas de refém. Os Estados Unidos, junto com outros países, realizaram aliança lá para impedir o avanço do Bison. E a gente começa com o Gaio dando entrevista para uma jornalista, dando banana pro Bison, falando que vai pegar o Bison, e o Bison com prisioneiros de guerra, matando os prisioneiros de guerra, alguns, né, matando alguns soldados que eram prisioneiros de guerra, e um deles ele decide que vai ser o Blanca, e a partir daí é que a gente também já entende como que a criação do Blanca se dá nesse universo. Tá? Vale mencionar que o Dhalsim aqui ele é um cientista, o Ryu e o Ken são trambiqueiros, a Chun-Li é jornalista, e na equipe dela de jornalismo tem o Balrog e o El Honda. Sim, o Balrog está no meio da equipe dela. Sentido, não faz nenhum, mas é isso, galera. E aí a gente tem a história se desenvolvendo ao longo de 1h40, com esse início e o plot todo sendo, né, as nações se juntando para impedir que a Shadaloo faça o que ela tem em mente, que é basicamente criar Bisonópolis, que é uma cidade do Bison que tem uma moeda com o rosto do Bison. E aí que eles querem impedir isso. E ao longo do filme a gente tem um problema que é basicamente ter muitos personagens. Paulo, como assim? É um filme que ele tem muitos personagens. Por ele ter muitos personagens, ele tem um problema chamado: eu preciso desenvolver o filme, só que eu tenho muito personagem. Eu não vou desenvolver os personagens, mas eu preciso fazer o filme. Então, como que eu faço isso da melhor maneira possível? Não desenvolvo nada e só vou jogando a ação pra frente. Entende? Tipo assim, não existe um desenvolvimento, por exemplo, de personagem. Existem momentos onde você terá os personagens fazendo algumas ações. Ações essas que vão mover a história pra frente. Boas ou ruim, não entramos no mérito. Mas assim, não desenvolve tanto. Porque se você parar pra assistir com calma, você vai perceber que, por exemplo, no mesmo momento, às vezes, que você tem uma ação do Gaio junto à equipe militar, você tem o Ryuken fazendo alguma trambicagem, enquanto isso você tem o Bison fazendo outra coisa, em alguma cena você pode ter a Chun-Li também. Então você tem muito personagem se movendo e fazendo ações que gera não é nem barriga, mas ela gera uma gordura muito grande para a trama, uma gordura essa que não é nem necessária, entendeu? Sendo que é um filme que, se fosse bem pensado, ele seria focado apenas no Gaio e posteriormente tentaria desenvolver os outros personagens. Por quê? O ponto principal da simplicidade de Street Fighter, em muitos casos, especialmente nas animações que optam, é seguir o Ryu. Porque o foco do Ryu ele sempre é enfrentar aquele que é mais forte que ele ser o melhor, e por aí vai, ser o melhor dos lutadores, se desenvolver na arte marcial e tudo mais. Então, com base nisso, a gente conhecer outros personagens e descobrindo os dilemas deles nessa jornada do Ryu se torna mais simples, porque a gente tem um objetivo central mais simples. Aqui não, aqui a gente tem toda uma ação Black Ops, uma ação militar em prol de vencer um grande terrorista que, junto com isso, a gente joga mais 30 personagens que a gente precisa que eles sejam minimamente desenvolvidos, o que não acontece. Então, assim, é um filme que ele se arrasta muito, não por ser cansativo e chato, mas por ter muita coisa acontecendo. Então, até para você, espectador, processar o que está acontecendo é mais trabalhoso, demora mais tempo. Quando você vê, você tá, meu Deus, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, acaba! E assim, não é que o filme todo seja ruim, porque 1h30, assim, que é o que ele leva para desenvolver tudo, não é ruim, mas é inflado. E essa parte prejudica um pouco demais, mas prejudica. E aí eu entro no ponto, tipo, se o roteiro não ajuda, o Van Damme como protagonista ele não sustenta, o que te sustentará a ver esse filme inteiro? Raul Julia. O homem entregou o sangue, cara, sem maldade. Ele entrega muito, tipo, no Bison, ele consegue fazer, usando a analogia com os tempos atuais, nós teremos um filme de Street Fighter nesse ano de 26, e o Bison do Raul Julia consegue fazer eu achar que o Bison do cara que fez Homem Bolinha e o cara da entrevista putz, esqueci o nome do outro filme, que é um filme de terror lá, que a menina, que ele vai entrevistar a menina possuída.
David alguma coisa, agora eu não vou lembrar o nome dele, eu não vou procurar. Vocês sabem quem eu tô falando. Que ele vai ser um bom Bison, porque o Raul Julia consegue entregar. E eu sinto que o Bison, pra ele ser bom, ele não precisa ser bombado e tal. Não, primeiro você tem que abraçar o rolê de ser galhofa, de ter poderzinho e tudo mais, e depois você tem que abraçar um outro rolê, que eu sinto que se esse cara souber abraçar igual o Raul Julia abraçou aqui, vai ser muito da hora, que é a visão megalomaníaca, psicopata do Bison. Esse Bison do Raul Julia, ele é muito bom, porque em todo momento ele é megalomaníaco, ele é meio louco das ideias, e eu acho isso maravilhoso. E um dos momentos que mostra muito bem isso, e eu amei, cara, eu ri, que eu ri, cara, é meio errado, mas eu ri. É o momento que a Chun-Li tá falando com ele, quando ele, em dado momento, no terceiro ato, e ela vai falar, contar o que aconteceu com o país dela, e ele fala assim, tá bom, o dia que o grande Bison invadiu seu país pra você foi uma grande data. Pra mim foi mais um dia comum, e depois ele meio que dá uma risada, e você fica, cara, esse maluco é louco, mas é genial, porque assim, você consegue entender que a mente do Bison, ela não é uma mente tipo, nossa, eu vou ficar lembrando, não, pra ele, todo o caos e destruição que ele gera é em prol de algo maior pra ele, mas é um evento, é como se fosse um evento, tá ligado, tipo um evento climático, acontece, faz parte do processo, eu preciso chegar no meu objetivo final, se nesse meio tempo vai morrer 1000 pessoas, é detalhe, entendeu? Então assim, é bem legal essa visão que o roteiro tenta trazer do Bison, eu gosto, não vou negar, mas assim, todo o resto é tão forçado, é tão arrastado, tão chatinho, cara, que cansa. E aí quando você tá terminando o filme, acontece mais 30 coisas ao mesmo tempo. E o momento que você tem real assim pra ter algum brilho, ter alguma coisa a mais, obviamente é na luta final, que vale mencionar que é muito boa. Mas assim, e essa luta final escancara outro problema, que é o que? O fato do filme ele se levar muito a sério e querer ser muito pé no chão. Isso é um problema. Não, Paulo, não é. É porque você tem momentos que claramente poderiam ser usados golpes, ser feita a galhofagem toda, e ela não é. E ela não é porque, tipo, nossa, nós não temos orçamento, não há espaço pra isso. Não, ela não é feita dessa forma, porque o enredo entende que, tipo assim, é pé no chão, então a gente não pode mostrar poderzinho e tudo mais. Isso prejudica muito o trampo final. Isso cansa um pouco até o espectador que tá esperando alguma coisa alguma coisa Street Fighter, ia falar Mortal Kombat, alguma coisa Street Fighter, e não tem. É meio que o mesmo problema que muitas pessoas viram no Mortal Kombat recente, de no primeiro filme não ter tanto poderzinho, tudo assim, precisa liberar a arcana e tudo mais. Então assim, isso foi um pouco que a galera viu como algo ruim, e aqui nesse Street Fighter de 94 a gente também tem isso. Porque o único momento que a gente vai ver o Bison usando poder, ele vai explicar que é fruto da ciência e tudo mais. Então assim, é bem chatinho essa parte, mas assim, é divertido porque o ator entrega. Mas o conceito em si é bem merda. E um ponto que eu quero mencionar, que eu já falei do roteiro pra mim que é bagunçado, já falei da atuação que é o que torna esse filme a melhor coisa, que é do Raul Julia, e o restante que é bem ok. E um ponto que eu achei interessante é que, na época que eu vi esse filme a primeira vez, eu era moleque, era um garoto, e tipo, o filme acabava, eu já tirava VHS, é isso. E eu tô entregando minha idade aqui. E eu já fui rever, e eu vi até o final dos créditos. E eu descobri que existe uma cena pós-crédito, onde o Bison não está morto no final. Então, isso seria bem interessante ver, se houvesse uma continuação, como que seria essa continuação, com base em tudo que nós temos, tudo que seria apresentado, entende? Então, assim, ele é um filme que eu queria ver mais, e sei que o que nós temos é o que existe mesmo, e é um abraço. Que inclusive ele tem o final mais galhofa. Tipo assim, ele é um filme todo pé no chão. No final você tem uma cena de todo mundo fazendo pose, mano. Isso é ridículo. É ridículo. E detalhe, eles fazem a pose depois de uma explosão, que é mais ridículo ainda. Porque é um bagulho que não tem nem sentido acontecer naquele momento, mas acontece. Tá? E é isso, gente. Minhas considerações sobre Street Fighter de 1994 são essas. Eu queria falar mais? Queria. Mas eu tô com o boom. Mas eu não tenho como alinhar os pensamentos sem me perder, né? E aqui é um alto onde eu consigo manter minha linha de raciocínio. E falar, gente, não é um filme que, nossa, meu Deus, vai revolucionar a vida, vai revolucionar o universo e tudo mais, e vai ser o filme. Porém, entretanto, todavia, não obstante, se você puder assistir, assista.
ele tem seus momentos, ele tem um pequeno brilho ali, um charmezinho pela atuação do Raul Julia, mas não é aquele filme que, nossa, vai mudar a vida. Mano, você tá sem nada pra fazer, continua. Mas pô, eu quero ver algum filme dos anos 90, galhofão e tal. E as opções que eu tenho é tipo, Mortal Kombat Aniquilação, Street Fighter e tipo, He-Man da Canon. Vai Street Fighter, eu acho que é o menos nocivo e vai te render alguns momentos bem legais, especialmente se depois você for procurar as histórias, né? Porque boa parte do que eu tô falando pra vocês, assim, de história, né? As duas que eu sei, que é a do Van Damme e do Raul Julia, foi porque já vi alguns vídeos do pessoal contando essas histórias. E é bem interessante porque no caso do Raul Julia existem, né, materiais que se você for procurar na internet você acha que fala que ele, né, na época desse filme ele estava bem debilitado, tal, essa questão que eu falei. E é bem interessante você ter essa noção pra você entender que, tipo assim, o cara tava debilitado, mas o cara tava entregando o melhor dele ali. Isso é bem interessante de um viés geral, tá bom? Mas se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você é o Luca, você trate de comentar, porque senão eu vou atrás de você. Porque você fez eu ver esse filme de merda. E ainda tem outros que eu tenho que ver depois pra cumprir, que você me pediu e eu vou querer agredir você, mas enfim. Mas comenta aqui embaixo o que você tá achando, o que você achou desse filme, se você já viu. Se você não viu, comenta o que você tem de expectativa para esse clássico, né? Comenta também o que você tem de expectativa pro filme agora que sai em 2026, que a gente deve ter um trailer completo muito em breve. E bem, gente, por hora é isso, né? Só lembrando que se você está aqui, tá assistindo pelo YouTube, tá assistindo pelo Spotify, ouvindo aqui em cima no Spotify e no YouTube, na parte mais de baixo, assim, tem a parte para você dar o like, no caso do YouTube, dar a curtidinha, pra você já seguir também, né, o podcast. Spotify na parte de cima, pra você seguir, ativem o sininho em ambos, porque assim, com o sininho já ajuda muito e desenvolve muito essa ideia de, tipo assim, vocês saberem sempre quando o episódio novo sai. Sempre lembrando que o Comentando ele é um podcast semanal, que sai em média 3 episódios por semana, toda semana. E eu garanto que vocês vão sempre achar algum episódio que vocês gostem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Indica o podcast para um amiguinho. Se você já é ouvinte fiel, indica o podcast, pode ser esse, para um amiguinho. E vamos fazendo essa corrente aí para esse episódio crescer cada vez mais. Lembrando sempre, o Comentando ele está nos principais agregadores, né? Google, YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e diversos outros agregadores. Beleza? Por hora é isso, um abraço e até mais!